Olá, Brasil. Bem-vindo ao Palavra Cruzada. Quais serão os principais personagens que frequentarão a temporada eleitoral que se inicia? O emprego, a saúde, a segurança, a educação terão lugar de destaque nos palanques eleitorais, sem dúvida. Mas o que estará fatalmente ausente e que deveria estar presente? Boa noite, economista e professor José Oswaldo Lasmar. Boa noite, Gilberto. Vamos começar pela ausência. A ausência talvez mais notável. Seria o planejamento, professor? Seria o planejamento. O cidadão comum, você disse e abriu muito bem, ele tem uma percepção muito clara do déficit que nós temos na segurança pública, do caos da saúde, habitação. Está muito bem, está visível. Está visível. Demais. O que o cidadão não percebe, e muitas vezes nós mesmos, funcionários de Estado, meio que desanimados, não percebemos, é que no centro disso tudo, um sistema de planejamento, de políticas públicas, federal, estadual e municipal, se esgarçou. A atividade coordenadora do Estado se perdeu, a atividade de planejamento estratégico do Estado se perdeu, nós perdemos o ânimo, o estado de espírito de cobrança do Estado no que se refere à prestação de contas, não do ponto de vista fiscal, orçamentário, mas do mérito das políticas públicas. O que um governador, quando sobe ao palanque, promete, o que ele escreve no plano, o que ele cumpre no orçamento, o que ele executa. Isso daí, o debate de 2002, como você abriu muito bem, deveria resgatar. Quer dizer, o país, ele precisa de mais segurança, ele precisa de mais saúde, de mais educação, de mais habitação, mas ele precisa, sobretudo, de planejamento. Num novo modelo. Para que possa ter efetivamente tudo isso que você enumerou. E um novo modelo, exatamente. Um novo modelo. Agora, eu quero visitar ainda a raiz da questão. Vamos lá. Tá? Depois nós vamos entrar no planejamento, vamos visitar os personagens principais dos palanques, que são bem evidentes, né? Exato. O emprego hoje, ou seja, o desemprego hoje é a preocupação dos brasileiros, né? A violência, ou seja, a segurança é a participação, é a preocupação dos brasileiros, assim como a saúde, a educação. Mas vamos ainda ficar no terreno do que você disse do desânimo. Eu acho que esse desânimo, e se eu não estiver correto, peço que o professor me corrija, eu acho que esse desânimo, professor, ele se deve à falta de recursos, que, por sua vez, é consequência desse Estado, esse Estado desmontado que nós estamos vendo aí por esse tempo aqui de neoliberalismo, né? Que é um neoliberalismo que, inclusive, que frequenta não o nosso país, simplesmente, mas o continente, né? E é um fracasso, essa política econômica neoliberal. É isso mesmo? É o desânimo até do administrador, porque ele não conta com recursos, ele vai planejar sobre o quê? Sobre o nada? Porque ele não tem recursos. Interessante isso, porque o ponto seu é importante pelo seguinte, é contraditório, porque justamente numa situação, numa conjuntura de escassez de recursos, é que o planejamento é uma ferramenta mais vital. Quer dizer, com recursos abundantes, a sua margem de erro, ela fica muito confortável. Quer dizer que o planejamento é mais importante ainda quando não tem recursos nessa situação. Quer dizer, aí é a contradição, a armadilha em que nós caímos. Se há escassez de recursos, se há uma crise fiscal no Estado, então, mais do que nunca, nós precisamos de engenhosidade para montar um novo modelo de planejamento, mas ainda assim planejamento. Porque sem planejamento, esses recursos que são escassos, eles estarão sob ataque, estarão correndo riscos de se perderem, de se serem redundantes, superpostos, etc. Então, o que você falou é correto. O administrador, o cidadão, o político, o gestor, ele diz, planejar o quê se há essa absoluta escassez de recursos? Ora, mas é justamente pela absoluta escassez de recursos que eu, você, os deputados, o funcionário, o empresário, temos que debater o modelo. Então, não é mais aquele modelo do milagre econômico, com recursos fartos. Tem que ser um outro, mais aberto, que nós podemos discutir depois, e que a Constituição Federal e a mineira já nos deu as bases, só que nós não estamos animados a implementar. Nós estamos atrasados na sua implementação, correndo o risco de cair no descrédito. E aí é um impasse. Olha, eu vou pedir um minuto ao professor Lasmar para contar a vocês
com quem vocês estão falando. Ele é muito conhecido, mas não custa e nunca é demais a gente determinar aqui as qualidades do professor. Ele é economista, é mestre em planejamento regional e urbano pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, e é um especialista em promoção comercial. Também ele fez essa especialização lá nos Estados Unidos, né? Aliás, o IPEA, né? E no Consulado de São Francisco. Consulado de São Francisco. O professor Lasmar tem uma larga experiência e ele é atualmente ele é chefe de gabinete da Fundação João Pinheiro. Quanto tempo você está na Fundação João Pinheiro, professor? Desde 82. 82. Desde o meu mestrado. Professor, então vamos entrar aí no que o senhor considera a pedra básica, o alicerce de tudo, de uma administração pública. Portanto, deveria estar no palanque, né? Agora, a questão do planejamento é como o esgoto. Não entra na compreensão do eleitor. Né? Subterrâneo, oculto. Não tem fita, não tem, inaugura. exatamente. Não dá para inaugurar, exatamente isso. Pois bem, mas como é que o planejamento deveria entrar na vida de um candidato? Exatamente, então esse é o ponto. Quer dizer, o que nós experimentamos no Brasil? Nunca o Brasil esteve tão desanimado com o planejamento de políticas públicas e a sua formulação como nessa quadratura, nesses anos 90. Getúlio Vargas, em 2 formatos, como ditador e como presidente da República, ele foi, não obstante todas as críticas que se possa fazer ao estadista, sobretudo no aspecto do seu período ditatorial, foi um estrategista. Né? A política de substituição de importações de Vargas, ela arrancou o Brasil, em 15 anos, de um país agrícola e agrário a um país industrial. Juscelino Kubitschek, estamos comemorando o centenário dele, em que pese as críticas que podemos fazer aqui e ali, internacionalizou a economia brasileira, de alguma forma facilitou enormemente a chegada do capital estrangeiro sem muito critério, pulou a escada da industrialização, indo direto para bens de consumo duráveis, o que nos causou problemas de dependência tecnológica, de concentração de mercados, etc. O que não se pode negar é que o Juscelino Kubitschek, ele foi também um estrategista. Ele apresentou à nação um projeto de planejamento e formulação de políticas, foi debatido, a nação se animou, apoiou e implementou. A ditadura militar, né? Longe de nós estamos aqui tecendo e louvando a ditadura militar, Claro. Mas não se pode negar que, sobretudo, o período Geisel, com o segundo plano de desenvolvimento, o segundo PND, houve uma estratégia de desenvolvimento centralizada, autocrática, autoritária, mas o país teve um projeto de desenvolvimento, de planejamento, de formulação e implementação dessas políticas. O que aconteceu de lá para cá? Nós tivemos, com a crise do Estado brasileiro, a crise fiscal, essa vaga, essa ressaca neoliberal que literalmente passou o pé na barraca, um drama. A Constituição, a redemocratização, ela viu longe. O país precisa ter um novo modelo de planejamento. Ainda assim, precisa chamar a sociedade civil para o novo pacto. E procurou, Gilberto, tanto o Constituinte Federal quanto o Constituinte Mineiro, dar as bases dessa nova estratégia. Quais são elas? Número 1, o novo modelo não pode ser mais a união. O novo modelo ele tem que resgatar a federação. Então, quando nós planejamos e formulamos política pública, é preciso reconhecer os estados e os municípios como entidades federativas. O que não vem ocorrendo no momento. Não vem ocorrendo no momento. No momento. É uma coisa que nós, se tivermos tempo, podemos até, esse que nós chamamos de federalismo truncado. Né? Nós, literalmente, truncamos esse processo. Segundo, depois de um longo período ditatorial, a sociedade civil brasileira não aceita mais a racionalidade tecnocrática, quer dizer, a razão técnica que se esgota em si mesmo. Eu, como economista, o outro como engenheiro, sentamos na frente das nossas mesas, dos nossos birôs e das nossas planilhas e substituímos a razão política, a razão social, a razão cultural, a razão ética. Né? Então, a sociedade civil brasileira, nesse novo modelo, ela exige que esse modelo de planejamento, a razão técnica seja, ou tecnocrática, ela seja um elemento do modelo, mas que as outras razões sejam contempladas. Hoje há uma predominância, né? O senhor diria que há uma predominância dessa razão técnica, que eu nem chamaria de razão, não, se o senhor me permite, eu chamaria de burrice, tecnocrática, a tecnoburocracia. O senhor diria que isso hoje é predominante no Estado brasileiro? Sem legitimidade alguma, sem recursos financeiros que lhe deem o poder para executar. Não estou É uma fachada. reduzindo o papel dos técnicos, não, viu?
Mas Por ela ainda favor, não- predomina. Mas ela é Tá predominante e não É. consulta os interesses maiores, né? Eu queria complicar a sua conclusão e especular o seguinte: eu acho que a razão que predomina, hoje nós corremos o risco de não ser a razão tecnocrática e técnica, mas a razão da política menor. E que fica pior. A pequena. Né? Fica a bem pequena, pior. Então, o técnico hoje também, ele se sente um pouco submetido, subordinado a uma lógica política mesquinha, a uma troca, a um balcão em que ele também está impotente para inflexionar, para inverter. Então, eu seria até um pouco mais pessimista. Se fosse a predominância da razão técnica e tecnocrática, ainda estaríamos num quadro um pouquinho melhor. Mas é a política que o francês chama pedantemente politique politicienne, a política pequenininha, aquela mesquinha que está ali. Então, esse clamor da sociedade civil por participação, e às vezes nós no Brasil somos muito injustos com a nossa própria sociedade civil, que é submissa, que não se organiza, etc. Isso não é verdade, né? Quer dizer, em 20 anos, o movimento ambientalista se organizou e exige visibilidade das políticas ambientais, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento homossexual, o movimento sem terra, o movimento sem casa. Então, uma série de organizações da sociedade civil que o modelo de planejamento tem que trazer para o plano. Então, resgatar a federação, mais participação da sociedade civil. E aí vem um terceiro ponto, que é onde nós parece que nos cindimos, nos polarizamos, que é a questão do Estado versus o mercado. Esse novo modelo, ninguém pode ser passadista, saudosista de querer resgatar Vargas. Não dá mais. E longe. Os tempos são outros. São outros, né? São outros. A base Apesar industrial de é outra. quem hoje aponta o dedo para a chamada era Vargas para condená-la, não tem suficiente condições de fazê-lo. Né? Esse é um problema. Você sabe muito bem disso. Esse né? é o problema. Mas não, esse é um tema para outra conversa. Eu vim para enterrar o cadáver insepulto do Vargas, mas eu não sei o que eu ponho no lugar. Exatamente. Hã? Aliás, e se sabe, é ruim. Eu acho que não está sabendo, né? Essa questão do cidadão versus Estado e o mercado é o terceiro ponto do tripé, então, do novo modelo. Quer dizer, nós não podemos voltar à era Vargas, não temos condições disso. Longe de nós resgatarmos o poder tecnocrático da elite da ditadura militar, dos engenheiros e dos economistas, e não podemos nos submeter a essa lógica insana do mercado, né? Então, esse terceiro ponto é trazer o debate entre, numa situação como a brasileira, que não é de país desenvolvido, qual é a dosagem necessária de intervenção e de regulação do Estado na formulação e implementação dessas políticas públicas. Qual o tamanho do Estado? Qual o tamanho do Estado? Essa questão? Agora, eu tenho medo de quando colocado assim, as pessoas correm para as reformas de Estado que atacam organogramas. Geralmente reformas neoliberais. E que fecham secretarias e que isso. fundem Desmontam. um organograma Desmontam. com... Exatamente. Na nossa preocupação é mais o seguinte: quais são as funções que um Estado, nas condições brasileiras, tem que executar? Eu sei que você é um batalhador dessas questões, então não é novidade para você, mas nós não poderíamos ter, por exemplo, privatizado da forma como privatizamos, sem um debate não sobre o déficit daquela empresa estatal, não sobre como ela depende ou não do Tesouro, não sobre se ela tem ou não corrupção, se ela tem ou não mordomia, mas se o Estado tem que ter um instrumento naquela política ou não, nas condições brasileiras, sem parâmetros internacionais. E nós, literalmente, a expressão não é acadêmica, passamos o pé na barraca. Passamos, sim, porque nós